15 dias das eleições, gente. Exatamente 2 semanas para o fim de semana do segundo turno. A disputa entre Lula e Jair Bolsonaro a gente tem acompanhado. Está ficando cada vez mais acirrada, com ataques diretos de um contra o outro. Na última semana, os dois focaram as estratégias de campanha nas regiões Sudeste e Nordeste do país, com viagens inclusive. Vamos falar sobre os próximos passos dos presidenciáveis, também sobre o debate, primeiro debate para o segundo turno que acontece amanhã à noite. Vou conversar com o cientista político, também professor da Universidade de São Paulo, José Álvaro Moisés, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender. Professor, bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia, Roberta, bom dia a todos que nos ouvem. Nesse contexto que a gente vem acompanhando também de campanha na última semana, mudança até de tom na campanha que foi ao ar na televisão e no rádio, professor, o que dá para a gente esperar do debate amanhã e nos discursos dos dois candidatos que vêm sendo trabalhados estrategicamente pelas duas campanhas, professor? Roberta, como nós sabemos, o debate vai ser muito importante. Qualquer pisada de bola, qualquer erro cometido, qualquer ponto não explicado, né, num certo sentido, vai pesar contra um ou outro dos candidatos. Agora, eu acho que as informações que nós temos, não é, baseado no horário eleitoral gratuito e na estratégia que as campanhas vêm adotando, não é uma coisa muito positiva para os eleitores brasileiros e para a sociedade brasileira como um todo, né? O momento do debate numa campanha eleitoral é um momento de esclarecimento, é um momento em que a informação que os candidatos têm sobre os seus projetos, sobre o que pretende fazer, sobre a sua conduta, sobre o seu modo de proceder, não é, na democracia, não é, são informações essenciais para os eleitores formarem opinião e tomar a decisão. Veja que esse é um aspecto muito importante. Na democracia, nós consideramos que os eleitores são os soberanos. Agora, os soberanos não sabem tudo. Eles precisam ter informações, saber como aqueles que pretendem governá-los se conduzem. Então, o fato das campanhas estar basicamente concentradas na destruição um do outro, não é? O aumento da rejeição, em críticas muito severas, agressividades, agressões, eu acho que é uma coisa grave, é uma coisa que afeta a democracia e, num certo sentido, deveria ser uma informação importante para os eleitores tomarem as suas decisões. Quanto mais agressão, quanto mais se deixa de apresentar projetos, mais prejudicados ficam os eleitores e ficam as suas escolhas. Então, é preciso prestar atenção nisso, né? Talvez uma maneira dos eleitores reagirem é exatamente digamos assim, se compatibilizarem, não é? Fazerem o cálculo desses ataques, o que isso significa, se eles estão ganhando alguma coisa com isso, e votarem também digamos, com essa informação, não é? Sim, até porque a gente acompanhou nos últimos debates muitos ataques diretos e pouco espaço para realmente discussão, exposição de projetos, né, professor? E argumentação dos dois candidatos com mais detalhes de assuntos que realmente interessam para as pessoas. Agora, professor, se na última eleição presidencial o tema considerado de maior foco dos candidatos era a corrupção, mas também vem aparecendo bastante nessas eleições, assim como a economia, que outros assuntos podem e devem ser explorados amanhã nesse debate, buscando ainda o eleitor indeciso que vai fazer e pode fazer muita diferença nesse segundo turno das eleições? Olha, veja, Roberta, eu diria que nós deveríamos esperar, nós poderíamos esperar, não é, que os candidatos apresentassem como eles pensam que será a reconstrução do Brasil. Considerando o estágio da economia que nós temos, a necessidade da retomada de um crescimento sustentável da economia, que, por exemplo, seja capaz, ao mesmo tempo, de criar empregos, melhorar a renda média dos brasileiros, mas, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Nós precisamos saber isso, não é? Os eleitores precisam saber qual o destino que os candidatos estão
imaginando que podem dar, que podem fazer, em relação a questões tão essenciais como desemprego, inflação, as deficiências, as falhas, não é, de serviços públicos, de políticas públicas importantes como educação, saúde, segurança pública. Essas são as questões que realmente interessam na vida das pessoas. E eu acho que seria uma coisa de grande respeito ao eleitor, se os candidatos realmente tivessem respeito ao eleitor, explicar essas coisas de uma maneira calma, tranquila, não cair nenhum dos dois, não é? Ou não cair na armadilha de aceitar provocações que, na verdade, não esclarecem as coisas. Os eleitores brasileiros não gostam da agressividade. Os eleitores brasileiros não gostam de ficar na sensação de que não sabem o que o candidato, se for eleito, o que ele vai fazer. Não é? Claro que, na medida em que nós temos dois candidatos, um que já foi presidente e outro que é presidente agora, isso poderia levar a um processo de comparação do ponto de vista de qual foi o desempenho de cada candidato, qual foi o desempenho de cada governo, o que os eleitores ganharam com isso, como a sociedade brasileira, de alguma maneira, cresceu, se desenvolveu com isso. Acho que esse é o ponto essencial que deveria ocupar os candidatos nesse debate. Não é? Agora, eu, infelizmente, não tenho uma boa expectativa, eu não sou otimista em relação a esse resultado. Não é? Aliás, Roberta, se você me permite, eu queria fazer um comentário também à informação que apareceu do repórter, né? O assédio Sim. e o aumento do número de tentativas de certa maneira, de forçar pessoas que trabalham, não é, que têm um emprego, forçar a votar numa outra direção, Assédio comprar eleitoral. votos. Isso é um atentado contra a democracia brasileira e seria muito importante que o Ministério Público e a Justiça brasileira seja capaz de detectar e cobrar judicialmente, legalmente, dos responsáveis por essas ações, não é? Porque isso prejudica a democracia, isso rebaixa a qualidade da nossa democracia. Ao invés de assegurar que o eleitor pode fazer uma escolha livre, é a imposição de circunstâncias não é, relativas ao trabalho. O empregador se aproveita do poder que ele tem para forçar os eleitores. É muito grave isso, né? Infelizmente. Com certeza, professor. Nosso analista Caio Junqueira também tem uma pergunta para o senhor. Fala, Caio. Professor, bom dia. Professor, o que deve ser decisivo nesses próximos 15 dias? Se o senhor puder destacar, sabemos que são vários pontos que podem ser decisivos, mas dentro desses pontos, o que deve ser prioritário ali? O que deve decidir mesmo essa eleição? Olha, Caio, bom dia. Prazer em falar com você também. Eu diria o seguinte, Caio, eu acho que, olhando o perfil dos dois candidatos, o desempenho que tiveram, eu acho que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um grande desafio, que é manter os índices que ele teve e os eleitores que votaram nele no primeiro turno. Né? É muito importante isso. Ele não pode perder votos se ele quiser vencer as eleições. Né? E isso, evidentemente, não se resolve apenas com ataque aos demais, ao outro candidato. Isso se resolve com a apresentação positiva do seu perfil. Agora, no caso do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que a situação tem um aspecto que é ainda mais complicado, mais grave. Ele tem que, de certa maneira, superar a sua rejeição, que não é só dele, é também do seu governo, mas, além disso, conquistar um número tão grande de votos a cada dia que passa, não é, que torna a tarefa muito difícil. Isso eu acho que, num certo sentido, essas duas circunstâncias a que eu faço menção, de alguma maneira explica um pouco o que me parece ser um certo desespero dos candidatos, que, ao invés de entrar numa perspectiva de construtiva, de mostrar o que será feito e como isso vai ter efeitos nos próximos anos, nas próximas décadas, sobre a vida da sociedade brasileira, ao invés disso, permanecerem nesse confronto que não tem nada de positivo. Esse desespero não ajuda, não é, a democracia brasileira. Mas eu acho que, na verdade, nesses próximos dias, são esses dois movimentos que estarão muito fortes.
para um candidato é manter os votos que teve, para o outro é conquistar votos que não teve e sem os quais não entra propriamente na disputa dos últimos dias, não é? Na minha impressão. Professor, e qual é o olhar que o senhor tem sobre a abstenção? No primeiro turno, a gente teve uma abstenção chegando a pouquinho mais de 20%. É uma abstenção grande, se a gente faz a comparação também com as últimas eleições. No segundo turno, tende a ser maior, porque muitos estados já não votam pela segunda vez, ou ainda quem está fora dos seus locais de votação, muitas vezes não faz a viagem para votar no segundo turno. Qual que é a sua avaliação sobre o impacto da abstenção nesse segundo turno? Olha, Roberta, a abstenção, claro que terá um impacto muito sério, não é? Evidente no resultado final, não é? E, num certo sentido, você mesma indicou os pontos que são preocupantes na questão da abstenção. Eu não diria que ela aumentou tanto em relação às eleições anteriores, está mais ou menos no mesmo nível, não é? Um pouco abaixo, na verdade, no primeiro turno de 2018. Agora, você tem razão. Em geral, a abstenção aumenta no segundo turno, porque as pessoas, uma parte dos eleitores, uma parte pequena, considera, bom, já está votado, já de alguma maneira já definiu, então eu não vou voltar a participar. Entram outros fatores, né, como o transporte, pessoas que trabalham, às vezes recurso para se deslocar e tal, esses outros fatores. Mas eu acho que a consideração mais importante é que é muito, muito sério que os eleitores levem em conta, se eles quiserem influir sobre os rumos da política brasileira e principalmente dos efeitos que a política tem na economia, na vida, no preço dos produtos que as pessoas têm que consumir, etc. Se eles quiserem influir, eles têm que participar. A participação é muito importante. A participação é o meio pelo qual o eleitor comum, que não tem poder durante os 4 anos do mandato do presidente ou dos deputados, ele não tem quase nenhum poder. Mas no dia da eleição, ele é o mais poderoso. E se ele quiser fazer essa influência ter efeito para mudar o rumo das políticas públicas, ou confirmar políticas públicas, ou voltar a políticas públicas anteriores, ou ir na direção de novas perspectivas que os candidatos tenham apresentado durante a campanha, para isso é fundamental que eles não abram mão desse direito tão importante que é de definir como o governo que vai conduzir o país deve se... Não é? Qual a escolha que, num certo sentido, influencia sobre os seus resultados. Quer dizer, portanto, a abstenção não é uma coisa boa para o sistema democrático, principalmente quando você tem uma polarização tão alta como a que nós temos nesta eleição. Não é? Pesquisas no período anterior demonstraram que um número grande de eleitores já tinham tomado a sua decisão, mesmo antes do primeiro turno. Mas agora sempre há um percentual, um segmento que se mantém numa posição, digamos, de indefinição. A questão mais importante, além da sua escolha desses eleitores, é que eles participem, que eles votem, que eles influenciem, que eles, de alguma maneira, exerçam o direito democrático de definir que governo eles querem para o país nos próximos 4 anos. E, aliás, não é apenas nos próximos 4 anos, porque o que for feito no processo de reconstrução do Brasil, que teve tantos problemas nesses últimos anos, o que for feito nesses próximos anos terá uma enorme influência no que vem pela frente nas décadas seguintes. Nós precisamos, por exemplo, melhorar a renda média dos brasileiros. Isso de alguma maneira, está congelado, né? E quando nós comparamos o crescimento do Brasil com outros países, com países que conseguiram, de alguma maneira, enfrentar esse desafio, nós estamos numa posição que não é propriamente positiva. Então, os eleitores devem levar tudo isso em consideração e, de alguma maneira, terem claro, se nós queremos melhorar a vida do país, é preciso responsabilidade e participação também dos eleitores, né? Claro que nós temos que cobrar isso dos governantes, daqueles que nós escolhemos para nos governar. Mas, além disso, os eleitores têm uma responsabilidade muito importante. E a primeira delas é votar, né?
Professor José Álvaro Moisés, cientista político, professor da USP, muito obrigada por mais essa conversa com a gente aqui na CNN. Bom fim de semana, professor. Até a próxima. Até a próxima, Roberto. Igualmente a você e também ao Caio. Bom dia.